CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Écio? Hoje é o dia. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, deu Hoje certo é o agora. dia de você falar com a gente mais uma vez, né? Enfim. Deu certo. Deu tudo certo. Tá, como sempre, em reunião aqui, aí muda de uma plataforma para outra e às vezes ele dá esse bloqueiozinho. Mas eu sou rápido agora, já entendi. Olha aí, já domina aí a tecnologia. Vamos lá, Dani. Já domino o bug que dá. Vamos falar de desaceleração, alta dos custos que pressionam os resultados do quarto trimestre. E aí, o que é que você nos traz, Écio Costa? Então, o que é que a gente está vendo? As últimas semanas foram de divulgações de resultados dos balanços das empresas que têm capital aberto na Bolsa. E o Valor Econômico fez um levantamento sobre o desempenho desses resultados na comparação com o trimestre anterior, ou seja, são os dados do quarto trimestre, tá? Na comparação com o terceiro trimestre, isso tudo 2021, e na comparação também com 2020. Então, quando você olha a variação de 2020 para 2021, as empresas todas tiveram uma melhora considerável, né, no resultado, na receita líquida, no lucro bruto, porque 2020 foi um ano desastroso, né? 2021, um ano de recuperação. Até aí tudo bem, mas aí quando você começa a olhar a passagem do terceiro trimestre para o quarto trimestre, aí algumas preocupações começam a aparecer, porque o resultado financeiro, o lucro operacional, percentual, né, ele caiu de um trimestre para o outro. A margem bruta diminuiu, a margem EBIT, né, também diminuiu, o que indica que há um aperto, né, nos resultados dessas empresas. Aí é o levantamento de mais de 300 empresas, e tem muito a ver com a alta dos custos. Durante a passagem do terceiro para o quarto trimestre, a inflação ela se intensificou, né, e você tem aí elevação de matérias-primas importadas, de insumos nacionais também, e quando vai olhar no repasse para o preço final do produto, esse repasse não está acontecendo porque, aliado a isso, você tem um achatamento, nesse mesmo período, da renda das famílias. Então, faz com que você não consiga repassar isso para o consumidor final. Algum repasse existiu, mas não o repasse pleno. Então, o que está chamando muita atenção é que a dificuldade ela está existindo e ela está sendo, de certa forma, administrada pelas empresas, reduzindo as suas margens. É um momento de recuperação, 2021 foi um momento de recuperação, mas olhando agora para frente, né, 2022 em diante, onde você não vai ter mais um crescimento forte que aconteceu em 2021, essa redução de margem se torna ainda mais desafiadora para as empresas manterem um resultado positivo nesse ano 2022. Então, chama a atenção nesse sentido. Agora, tem alguns cenários também diferentes, porque você tem, por exemplo, empresas que vendem em dólar, né, ou seja, exportadoras, e que compram insumos em reais. Essas ficaram muito bem em 2021. 2022 tem uma certa correção, né, porque o dólar se desvalorizou aí em torno de 20% já esse ano. Tem as empresas que importam em dólar e vendem em reais, aí é um problema sério, né, como, por exemplo, empresas que importam trigo, né, e que vendem produtos como a M. Dias Branco, por exemplo, que tem a Vitarella, ela depende muito do trigo e vende os produtos em reais. Então, a dificuldade para essa empresa, esse tipo de empresa, é ainda maior. As empresas aéreas, elas compram combustível com cotação internacional e vendem passagens em reais. Então, tem dificuldade também nesse sentido.
Só que aí o que é que está acontecendo? Nesse primeiro trimestre de 2022, o dólar, de certa forma, está ajudando, né? Se você tem pressão do preço das commodities, por outro lado, você tem um certo alívio na cotação do dólar. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração no planejamento das empresas com relação ao seu cálculo de margem, né, e do repasse desses custos para o consumidor final. Veja que a gente não só fala de economia aqui não, né, Dani e Mário? A gente é economia e negócios. Então, é justamente uma análise muito importante desse segmento aí de como as empresas estão administrando as suas margens, né, e repassando ou não esses custos para o consumidor. Porque tem esse impacto na alta dos preços de insumos, matéria-primas, né? Enfim, mas é um assunto que a gente vai continuar discutindo nos próximos encontros. Ok, Écio? Tá joia. Combinado, então. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, Écio. O seu